Bem-vindos! Hoje, vamos embarcar em uma fascinante jornada para explorar uma das mais extraordinárias civilizações da história, a civilização maia. Conhecidos por suas realizações notáveis em arte, arquitetura, ciência e agricultura, os maias deixaram um legado duradouro que continua a surpreender e encantar até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar nas maravilhas da cultura maia, descobrindo seus segredos, suas realizações e sua complexa sociedade. Prepare-se para desvendar os mistérios de uma civilização que floresceu nas selvas da Mesoamérica por séculos, deixando um impacto profundo na história e na compreensão do mundo antigo. Venha conosco e mergulhe na riqueza da civilização maia. A civilização maia floresceu entre 2000 a.C. e 1697 d.C. em uma vasta região que abrangia o sudeste do México, Guatemala, Belize e partes de Honduras e El Salvador. Apesar de não haver um senso comum de identidade ou unidade política entre as diversas populações maias, elas compartilhavam certas características culturais e linguísticas. Durante o período arcaico, os maias desenvolveram a agricultura e estabeleceram as primeiras aldeias. No período pré-clássico, entre 2000 a.C. e 250 d.C., as sociedades complexas começaram a surgir e as culturas básicas da dieta maia, como milho, feijão, abóbora e pimenta chile, foram cultivadas. Por volta de 750 a.C., as primeiras cidades maias começaram a se desenvolver. Nessa época, a arquitetura monumental, incluindo grandes templos com fachadas elaboradas de estuque, começou a surgir. O sistema de escrita hieroglífica maia já estava em uso no século III a.C. No período clássico, a partir de 250 d.C., a civilização maia atingiu seu auge. Nesse período, a sociedade maia era organizada em cidades-estado independentes, interligadas por uma complexa rede comercial. Cidades como Tikal e Calakmul se tornaram poderosas e rivais. A cidade de Teotihuacán, localizada no México Central, também exerceu influência na política maia. No entanto, no século VIII, ocorreu um colapso político generalizado na região central dos maias, resultando em guerras internas, abandono de cidades e migração para o norte. O período pós-clássico viu o surgimento de novos centros de poder, como Chichén Itzá e o Reino Quiché. Eventualmente, em 1697, a última cidade maia, Nojetén, caiu nas mãos do Império Espanhol. O governo maia era baseado no conceito do Rei Divino, que atuava como mediador entre os mortais e o reino sobrenatural. O poder era geralmente passado para o filho mais velho do rei. A política maia também envolvia um sistema de patrocínio, e a aristocracia desempenhava um papel significativo. A arte maia era altamente sofisticada e usava uma variedade de materiais, como madeira, jade, cerâmica e estuque. A arquitetura maia incluía palácios, templos, pirâmides, quadras cerimoniais e estruturas astronômicas. Os maias desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica complexo, um dos mais avançados da América pré-colombiana. A matemática maia era igualmente impressionante, e eles foram uma das primeiras culturas a utilizar o conceito do zero. Além disso, os maias desenvolveram calendários rituais altamente complexos que interligavam vários ciclos de tempo. A religião maia era politeísta, e os rituais incluíam práticas de sacrifício humano. A crença na vida após a morte era importante na cultura maia, como evidenciado pelos textos hieroglíficos e pelos exemplos remanescentes de sua arte funerária. Ao explorar a civilização maia, é essencial reconhecer suas realizações notáveis e seu impacto duradouro na história mesoamericana. Seu legado artístico, conhecimento astronômico e matemático, e sistemas de escrita avançados são testemunhos de sua complexidade e sofisticação como cultura. Mesoamérica. A área maia está localizada dentro da região cultural da Mesoamérica, que se estende do norte ao sul do México, na América Central. A Mesoamérica foi um dos berços da civilização no mundo, onde ocorreram desenvolvimentos culturais significativos, como sociedades complexas, agricultura,
cidades, arquitetura monumental, escrita e sistemas de calendário. Os primeiros habitantes da Mesoamérica começaram a experimentar a domesticação de plantas por volta de 6000 a.C., o que levou ao estabelecimento de sociedades agrícolas sedentárias. Embora houvesse uma grande variação nas culturas ao longo da região, todas cultivavam milho, feijão e abóbora. As tecnologias pré-históricas eram amplamente utilizadas, mas a metalurgia de cobre, prata e ouro começou a ser praticada após o ano 1000. A Mesoamérica não tinha animais de tração, não utilizava roda e tinha poucos animais domesticados. O transporte era feito principalmente a pé ou de canoa. Os mesoamericanos tinham uma visão do mundo como hostil e governado por divindades imprevisíveis. O jogo de bola mesoamericano era uma prática ritual amplamente difundida. Linguisticamente, a Mesoamérica era diversa, com a maioria dos idiomas pertencendo a algumas famílias principais, como maias, mixoquianas, otomangues e uto-astecas. Também havia várias famílias menores e isoladas. Os idiomas mesoamericanos compartilham características importantes, como empréstimos linguísticos generalizados e o uso de um sistema de numeração vigesimal. O território dos maias abrangia cerca de 1/3 da Mesoamérica, e eles mantinham relações dinâmicas com culturas vizinhas, como olmecas, mixtecas, teotihuacanos e astecas. Durante o período clássico, as cidades maias de Tikal e Caminaljuil eram importantes centros maias em uma rede que se estendia até as terras altas do centro do México. Também havia uma presença maia significativa no complexo de Totitla em Teotihuacan. Durante o século IX d.C., os murais de Cacastua, no Planalto Central do México, foram pintados em estilo maia. Isso pode ter sido uma tentativa de se alinhar com a ainda poderosa área maia após o colapso de Teotihuacan e a fragmentação política subsequente nas terras altas do México, ou uma maneira de expressar uma origem maia distante dos habitantes locais. A cidade maia de Chichén Itzá e a capital tolteca de Tula tinham uma relação especialmente próxima. Esses são apenas alguns detalhes sobre a área maia na Mesoamérica. Há muito mais para explorar sobre essa fascinante civilização e sua interação com as culturas vizinhas. A história da civilização maia é dividida em 3 períodos principais: pré-clássico, clássico e pós-clássico. Esses períodos foram precedidos pelo período arcaico, durante o qual surgiram as primeiras aldeias e os primeiros desenvolvimentos na agricultura. Os estudiosos modernos consideram esses períodos como divisões arbitrárias da cronologia maia, e as datas de início e término podem variar dependendo do autor. O período pré-clássico, 2000 a.C., 250 d.C., marcou o desenvolvimento da primeira civilização maia. Durante esse período, as comunidades sedentárias começaram a se formar e as primeiras cidades surgiram. Alguns dos locais mais importantes do pré-clássico incluem Coelho, na atual Belize, e Caminaljuil e El Mirador, na região da Guatemala. A escrita maia já estava sendo usada no final do pré-clássico, e a arte cerâmica e as estatuetas de barro eram características desse período. O período clássico, 250 a 900, é amplamente considerado o auge da civilização maia. Durante esse período, as cidades maias alcançaram seu maior desenvolvimento, com construções monumentais, inscrições em estelas e avanços intelectuais e artísticos significativos. As principais cidades do período clássico incluem Tikal, Calakmul, Copan, Palenque e Axila. No início do período clássico, a influência da cidade de Teotihuacan, no Vale do México, foi significativa. Tikal se tornou a cidade mais poderosa das planícies centrais, enquanto Calakmul era sua grande rival. Copan também era uma cidade importante, conhecida por seu desenvolvimento cultural e artístico. No entanto, durante o final do período clássico, a região maia sofreu um colapso político e muitas cidades foram abandonadas. As causas desse colapso ainda são debatidas, mas guerras endêmicas, superpopulação e mudanças ambientais desfavoráveis podem ter contribuído. No entanto, algumas cidades do norte, como Chichén Itzá e Ucmal,
continuaram a prosperar. O período clássico terminou por volta do século IX d.C., marcando o fim de uma era de construções monumentais e inscrições em estelas. O período pós-clássico, 950-1539, foi caracterizado pela presença reduzida dos maias e pela concentração da população em áreas próximas a fontes de água permanentes. Durante esse período, houve um ressurgimento das cidades maias nas planícies do norte e nas terras altas. Chichén Itzá se tornou uma cidade importante nessa época. No entanto, em geral, a atividade e o poder político dos maias diminuíram em comparação com o período clássico. O contato com os espanhóis no século XVI marcou o fim da era pré-colombiana dos maias. É importante observar que as datas e os períodos mencionados podem variar dependendo dos estudiosos e das fontes utilizadas para a análise da história maia. Política. A política maia diferiu dos impérios astecas e incas, pois nunca houve a integração de toda a região maia em um único estado ou império. Em vez disso, a área maia era composta por uma mistura variável de complexidade política, incluindo estados e chefaturas. Essas entidades políticas estabeleciam diferentes relacionamentos, envolvendo rivalidades, períodos de domínio ou submissão, vassalagem e alianças. Durante o período pré-clássico, o sistema político maia adotou uma forma teopolítica, em que a ideologia da elite justificava a autoridade do governante através de exibições públicas, rituais e religião. O rei divino era o centro do poder político, exercendo controle sobre as funções administrativas, econômicas, judiciais e militares da sociedade. O rei conseguia mobilizar a aristocracia e os plebeus para realizar grandes projetos de infraestrutura, aparentemente sem um exército permanente. Algumas instituições políticas buscavam aumentar a administração através da nomeação de apoiadores leais, em vez de parentes de sangue. As cidades de classificação média desempenhavam um papel importante no gerenciamento de recursos e conflitos internos. A política maia era altamente complexa, com as elites maia envolvidas em intrigas para obter vantagens econômicas e sociais sobre os vizinhos. Algumas cidades exerceram longos períodos de domínio sobre outras, enquanto outras formavam redes de aliança em torno de uma cidade dominante. Os assentamentos fronteiriços frequentemente mudavam de lealdade ao longo da história e, às vezes, agiam de forma independente. As capitais dominantes exigiam tributo, na forma de itens de luxo, dos centros populacionais subjugados. O poder político era reforçado pelo poder militar, e a captura e humilhação de guerreiros inimigos desempenhavam um papel importante na cultura de elite. Disputas e vinganças prolongadas entre a aristocracia guerreira muitas vezes levavam à instabilidade e fragmentação política. A sociedade maia era estratificada, com uma elite governante no topo e plebeus na base. Durante o período clássico, uma classe média emergiu, composta por artesãos, sacerdotes, comerciantes e soldados de baixo escalão. A sociedade era centrada na figura do rei e da corte real, com o rei sendo considerado um governante semidivino. A administração política maia não era burocrática e os cargos oficiais eram ocupados por membros da aristocracia. Outras facções importantes incluíam o sacerdócio e a aristocracia guerreira. Os plebeus constituíam a maioria da população, envolvendo-se em atividades de produção e cultivando alimentos para o sustento. A sociedade maia era dinâmica, com rivalidades entre facções e uma ênfase na performance pública. A guerra desempenhou um papel significativo na sociedade maia. As campanhas militares eram lançadas por diversas razões, incluindo o controle de rotas comerciais, captura de cativos e até mesmo a destruição completa de um estado inimigo. Embora tenhamos poucas informações sobre a organização, logística e treinamento militar maia, a guerra é retratada na arte maia do período clássico, e inscrições hieroglíficas mencionam guerras e vitórias. Durante o período clássico, os governantes maias eram esperados para serem líderes de guerra distintos. No início desse período, os governantes exibiam cabeças de troféu em seus cintos, representando suas conquistas.
Embora essa prática tenha diminuído ao longo do tempo, os governantes eram frequentemente retratados em pé sobre cativos de guerra humilhados. No final do período pós-clássico, os reis maias atuavam como capitães de guerra. As inscrições maias dessa época mostram que um rei derrotado poderia ser capturado, torturado e sacrificado. Os resultados de uma campanha militar bem-sucedida podiam variar, desde o saque e abandono de cidades inteiras até a absorção dos governantes derrotados e suas famílias pelos vencedores. Os nobres capturados poderiam ser presos ou sacrificados, enquanto as sociedades derrotadas eram frequentemente obrigadas a prestar homenagem aos vencedores. Quanto às armas utilizadas pelos maias, eles usavam o atlatu, uma lança que foi introduzida na região pelos teotihuacanos no início do período clássico. Essa arma permitia lançar dardos e lanças com mais força e precisão. Além disso, os maias utilizavam arco e flecha, espadas de madeira com lâminas de obsidiana e armaduras corporais feitas de algodão acolchoado embebido em água salgada. Os guerreiros também usavam escudos de madeira ou de animais decorados com penas e peres. Embora não saibamos muito sobre a organização militar maia, durante o período de contato com os espanhóis, certas posições militares eram ocupadas por membros da aristocracia, transmitidas por sucessão patrilinear. Os guerreiros participavam de treinamentos regulares, e todo homem adulto capaz estava disponível para o serviço militar. No entanto, a maioria dos guerreiros não se dedicava em tempo integral à guerra, sendo principalmente agricultores. As mulheres também desempenhavam papéis de apoio na guerra, embora raramente atuassem como oficiais militares, exceto em casos de rainhas dominantes. Durante o pós-clássico, as crônicas nativas sugerem que as mulheres ocasionalmente lutavam em batalhas. Essas são apenas algumas informações gerais sobre a guerra na sociedade maia. O comércio foi fundamental para os maias, impulsionando seu desenvolvimento e prosperidade. Eles controlavam recursos estratégicos, como obsidiana e sal, e produziam têxteis de algodão que eram amplamente comercializados. Além disso, os maias estabeleciam rotas comerciais de longa distância, como evidenciado por seu comércio com Teotihuacan e a importação de ouro e turquesa de outras regiões. O comércio também facilitava a troca de pessoas e ideias na Mesoamérica. Embora haja poucas informações sobre os comerciantes maias, eles desempenhavam um papel importante na economia, com a nobreza participando de expedições comerciais e a classe média envolvida principalmente no comércio local e regional. Os mercados maias eram prósperos e existiam em várias cidades, sendo locais de intercâmbio de alimentos e outros produtos. O comércio foi essencial para a vida cotidiana e o florescimento da civilização maia. A arte maia abrange uma variedade de formas, incluindo escultura em pedra, pintura mural, cerâmica, trabalhos em jade e outros objetos preciosos, bem como o grafite. A escultura em pedra, as estelas e os altares eram comuns nos sítios maias, representando eventos históricos e mitológicos. A pintura mural retratava cenas da vida cotidiana e rituais. A cerâmica maia, com suas cores vibrantes, representava deidades, animais e cenas cerimoniais. Os maias também trabalhavam com jade e outros materiais preciosos, criando máscaras funerárias, joias e objetos rituais. O grafite consistia em desenhos e inscrições nas paredes e edifícios. A arte maia comunicava ideias, histórias e símbolos culturais, refletindo a complexidade dessa civilização antiga. A arquitetura maia é diversa e rica, demonstrando habilidades avançadas na construção. As cidades maias cresciam de maneira irregular, com adições aleatórias de edifícios. Os centros das cidades continham templos em pirâmides e outras estruturas monumentais, cercados por complexos residenciais irregulares. Calçadas ligavam o centro da cidade às áreas periféricas. Os materiais de construção variavam, incluindo calcário, tufo vulcânico e arenito. Os maias também queimavam calcário para fazer cimento, gesso e estuque. Os principais tipos de construção incluíam palácios, acrópolis,
pirâmides e templos. Os edifícios eram frequentemente pintados em cores vivas e decorados com esculturas e relevos em estuque. A arquitetura maia reflete a organização social e as crenças religiosas dessa civilização antiga. Há milhares de anos, os maias falavam uma única língua conhecida como proto-maia. Os linguistas acreditam que a terra natal original desse povo estava nas terras altas do oeste ou norte da Guatemala, embora não haja evidências conclusivas. Ao longo do período pré-clássico, o proto-maia se divergiu, formando diferentes grupos de línguas maias que compõem a família maia. Alguns desses grupos incluem o aztecano, línguas quixianas, línguas canjobalanas, mamiano, tezeutalano-cholano e yucatiano. Durante a era pré-colombiana, esses grupos continuaram a se dividir, dando origem a mais de 30 línguas maias que sobreviveram até os tempos modernos. A língua dos textos maias clássicos em toda a região maia é conhecida como língua maia clássica. Além disso, há indícios de que o texto pré-clássico tardio de Caminaljuil, nas Terras Altas, também esteja na língua maia clássica ou relacionado a ela. No entanto, é importante destacar que o uso da língua maia clássica nos textos não necessariamente reflete o idioma falado pela população local. Assim como o latim medieval, a língua maia clássica pode ter sido uma língua ritual ou de prestígio, usada pela elite maia para fins políticos, diplomáticos e comerciais. Durante o período pós-clássico, o yucatiano também passou a ser escrito em códices maias, juntamente com a língua maia clássica. Escrita maia é um sistema altamente desenvolvido e sofisticado, considerado uma das grandes realizações das civilizações pré-colombianas. É logossilábico, combinando sinais fonéticos que representam sílabas com logogramas que representam palavras inteiras. A escrita maia foi usada em monumentos de pedra, cerâmicas, afrescos, códices e outros artefatos. A decifração da escrita maia foi um processo longo e complexo, com avanços significativos feitos no século XX. Os escribas maias desempenhavam um papel importante na sociedade, sendo responsáveis pela escrita e produção dos textos. Embora não se saiba muito sobre os escribas individuais, alguns assinaram suas obras e foram encontrados enterrados com seus instrumentos de escrita. A civilização maia desenvolveu um sistema numérico baseado em 20 e foi uma das primeiras culturas a utilizar o conceito de zero explícito. Eles usavam símbolos, como pontos e barras, para representar números de 0 a 19. Além disso, os maias criaram um calendário altamente preciso, combinando o calendário sagrado de 260 dias, Solin, com o calendário solar de 365 dias, Aab, e outros ciclos interligados. Seu sistema de calendário permitia que eles registrassem e previssem datas com grande precisão. Os conhecimentos matemáticos e astronômicos dos maias desempenharam um papel fundamental em suas práticas religiosas, planejamento agrícola e organização social. A religião dos antigos maias era baseada em uma visão de mundo estruturada, com crença em divindades poderosas que precisavam ser apaziguadas por meio de rituais e oferendas. A adoração aos antepassados falecidos era central na prática religiosa, e os xamãs desempenhavam um papel importante como intermediários entre os humanos e o sobrenatural. A elite maia codificou a visão de mundo em cultos religiosos que justificavam seu poder político e religioso. O rei maia, ou Kauru Ajal, era o principal líder religioso e governante. Os maias viam o cosmos como uma estrutura organizada com vários níveis nos céus, no submundo e no mundo mortal. As crenças religiosas permeavam todos os aspectos da vida maia, e rituais públicos, festas e sacrifícios humanos eram realizados para apaziguar as divindades. Algumas das divindades mais importantes incluíam Itzamna, Shaax, o deus do milho, a deusa da lua e as divindades serpentes emplumadas. A compreensão da religião maia é baseada em evidências arqueológicas, arte, arquitetura, escrita e textos como Popol Vuh. É importante notar que existem variações e interpretações diferentes da religião maia entre os pesquisadores e regiões maias.
Os antigos maias possuíam métodos avançados e diversificados de produção de alimentos. Embora acreditassem-se que a agricultura itinerante fosse a principal fonte de alimentos, hoje sabemos que campos permanentes, terraços, jardinagem intensiva, jardins florestais e pousios administrados também desempenhavam um papel crucial em algumas regiões para sustentar as grandes populações durante o período clássico. Até hoje, podemos observar evidências desses diferentes sistemas agrícolas, como campos elevados interligados por canais visíveis em fotografias aéreas. A composição atual das espécies na floresta tropical revela uma maior abundância de plantas de valor econômico para os antigos maias em áreas densamente povoadas na era pré-colombiana. Registros de pólen em sedimentos de lagos sugerem que culturas como milho, mandioca, sementes de girassol, algodão e outras foram desenvolvidas em associação com o desmatamento na Mesoamérica desde pelo menos 2500 a.C. E assim chegamos ao fim desta incrível viagem pela civilização maia. Esperamos que você tenha apreciado essa imersão na história e nas realizações desse povo extraordinário. Mas a aventura não precisa terminar aqui. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando diferentes civilizações e culturas antigas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Além disso, adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas ou até mesmo suas próprias descobertas sobre os maias. Sua participação enriquece ainda mais nossa comunidade. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada fascinante pela civilização maia. Até o próximo vídeo, repleto de mais conhecimento, história e cultura. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Obrigado e até breve.